Fedora 39. Fedora 39. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. Compartilhar aqui um sistema operacional que faz umas 2 semanas, um pouco mais, que eu estou utilizando. Fedora 39, versão com KDE. Sistema bala, na agulha. Bom, sistema muito bom, rápido, bacana, para jogos eu achei interessante, para quem usa Steam eu achei que ele é um pouco mais rápido que algumas versões baseadas no Debian, Ubuntu, né? Até o momento, mas é pouca diferença, mas dá uma diferença aí em questão de velocidade, é a minha impressão. Bom, então eu vou compartilhar um pouquinho aqui do sistema. Aqui o site do Fedora, para quem quiser baixar, tem diversas versões. Eu estou usando a versão com KDE, né, que é uma das Spins. Spins são Fedora, tem o Fedora Workstation, que é o Fedora com GNOME, que é o padrão, o principal dele. Mas também tem alguns que é os chamados de Spins, que são Fedora, mas com outra interface gráfica. Tem com KDE, Mate, entre outras interfaces gráficas. E também tem a versão servidor, aí tem a versão internet das coisas, nuvem, essa Core OS aqui, que é container. Tem Atômico, tem o... Como que chama mesmo? As versões atômicas? Que é o Fedora Kinoite, eu acho, se não me engano. E tem mais um outro lá que eu esqueci o nome. Eu acho que é o... Como que é? Pô, esqueci, tá na ponta da língua lá. É um negócio a ver com o cavalo de prata. Não, é... Esqueci o nome, meu. Não, mas tudo bem, eu já postei vídeo sobre ele aqui no canal. Tem o Fedora Labs, que alguns foco em programas para determinada área, né, científica, ou então área multimídia, desenho, etc. E tem esse Fedora Alt, não lembro o que é isso aqui. Tem uns propósitos. Esse aqui é uma versão teste. Tem o Fedora Howide. Como é? High Ride? Não, Howide. Pô, tá ruim em inglês aí. Então, tem algumas outras versões do Fedora aqui. É só você olhar com calma que você encontra diversas. Aqui no canal também postei. Se você digitar Fedora aqui na busca do canal, você vai encontrar diversas versões dele. Né? Olha, tem a versão beta aqui, está disponível. Agora que eu vi, né? Então, tá a versão 40 também disponível. Eu, né, vi um comentário aqui falando que o Fedora 40 com KDE já vai vir com o KDE 6, que não sei se já foi lançado, né? Tô meio por fora, eu preciso ler uns artigos, né? Tô desatualizado. Embora eu leia sempre, né? Mas sobre o KDE não vi nada a respeito ainda. Então esse aqui é o site do KDE. E aqui é o site da DistroWatch, onde tem o ranking das distros mais acessadas. Fala um pouquinho do sistema aqui, que é um sistema Linux, né, independente, origem Estados Unidos, ele vem desde 2003. Falando isso, em novembro de 2023, fez 20 anos do Fedora. Ele sempre com a interface do GNOME, né? Eu acho que o GNOME se originou com o Fedora, a equipe do Fedora, que são os responsáveis pelo GNOME, deve ter alguma participação maior, né? Porque já que o Fedora mais o padrão, mais originalzão seria com o Fedora, o Gnome, né? Bom, enfim, não sei dizer o certo. Eu sei que todas as versões do Fedora, desde a primeira, né, vem com a interface do Gnome, porque anteriormente era Gnome normal, né? Hoje, de uns anos pra cá, tornou-se Gnome Shell, que deu uma mudada, fez uma mudança maior na interface gráfica, né? Então, as arquiteturas que ele suporta, ambiente, então aqui as interfaces gráficas que né, você pode encontrar com ele. Categoria desktop, imutável, é que tem a versão, né, que eu falei, é o Keynote, e tem um outro lá que é o Silver alguma coisa, né? Silver, não é Silver, eu ia falar Silver Horse, mas não é. É Silver alguma coisa. Enfim, servidor e a versão live. Fala um pouquinho dele aqui. O ranking dele na última semana, 7º lugar. Nos últimos 6 meses, 7º lugar. Tá bem aí, tá mantendo aí o 7º lugar, né, entre as distros mais acessadas. E aqui logo abaixo tem algumas reviews dos usuários, né? Tem 311 reviews, nota média aí 8.3. Né? As últimas 3 reviews aqui, ó, com o Fedora 39, a pessoa deu nota 4, a pessoa reclamou aqui, deixa eu ver se eu consigo traduzir. O que ele reclamou? Ele falou que ele instalou aqui um Acer Nitro 50, Acer ou Acer, né?
E eu acredito que seja um notebook, né, esse aqui. E ele falou que deu diversos problemas e que ele não é uma pessoa estudada na parte de informática, a parte dele é humanas. E por esse motivo ele não tem como ficar consertando o sistema e ele passou a usar o Ubuntu que não deu zero problemas para ele nos últimos 3 meses. Então, ele espera que um dia o Fedora seja amigável para um usuário normal, como um ser humano que não seja técnico de programação, informática, etc. Mas essa reclamação dele é normal, não é questão do Fedora, na minha opinião, tá? Na minha experiência. Ele falou que dá problema de Wi-Fi, alguns recursos aqui não reconheceu, não funcionaram direito. Não é o Fedora isso. Aqui na minha máquina física, né, eu fui instalar esse Fedora aqui, o Fedora 39 com Gnome, não quis instalar. E eu tentei diversas coisas aqui, por fim eu consegui instalar, eu acredito que agora eu consigo instalar ele, né? Mas não queria instalar de jeito maneira, né, dando boot normal nele. Porque eu acredito, não tenho certeza, mas eu acho que é alguma incompatibilidade com a minha placa de vídeo, né? Então, na minha máquina física. Mas geralmente o que dá problema é notebook, né? Dá alguma questão que não funciona direito. Semana passada eu instalei um Linux Mint numa máquina de uma pessoa e um notebook novo, né? Tá na garantia, tem um ano, um notebook, um i3 de 11ª geração. E não funcionava o touch. O Linux Mint, a versão 21. Aí eu peguei o Linux Mint Debian Edition. E aí funcionou o touch, funcionou tudo. Então você vê, o Linux Mint, que é um sistema aí super famoso, conhecido por facilidade, né? Amigável para usuários novos e tal. E não quis pegar o touch. Dá para resolver? Acredito que dá, mas eu nem fui atrás, que tava meio com pressa. Mas o Debian Edition ficou excelente na máquina da pessoa, super rápido e tal, e funcionando tudo certinho. Então, alguns sistemas, não é questão que é o Fedora, pode ser a sorte aí do seu hardware ser compatível, né? E aí, se você gosta de desafios, aí você vai tentar resolver, se você gosta do sistema mesmo. Se não, caso contrário, tem uma infinidade de sistemas aí para experimentar, testar, conhecer, utilizar, né? Então é isso, mas aqui ó, a nota no outro aqui, né? Fedora 39 também deu nota 8, né? E aqui deu nota 10. Só que ele tá. Aqui ó, o nome aqui é Howride, que é o Fedora, é uma versão teste do Fedora, né? Os recursos mais atuais, ele tem atualizações todos os dias, se não todos os momentos, aí em tempo real ele tem atualizações. Já postei um vídeo sobre esse Fedora que até que funciona bem por ser um sistema que vem com as atualidades mais atuais. Ficou redundante aí? Atualidades mais atuais. Enfim, deu para entender. Então, é a questão de cada um, né? A máquina aqui, ó. A pessoa usou esse sistema aqui, ó. Ele tem as- o sistema mais recente possível. E nota 10. Deu tudo certo aqui para a pessoa. Tá? Então vai de usuário de computador para computador, né? E aqui por fim tem uma página na Wikipedia falando sobre o Fedora, conta a história dele, como surgiu, por que é o nome Fedora, que tinha um site, um servidor antes que tinha esse nome, né? Então é bacana a história. Aí depois resolveram colocar, era um sistema, o Fedora chamava-se Fedora tinha um nome na frente, além do Fedora. Pô, me recordo agora. Fedora Cloud, não, Fedora, aqui ó, ele fala que é Fedora Server, Fedora Cloud, acho que era Fedora Workstation. Enfim, por fim ficou Fedora, né? Que juntou aí com o nome que acho que eles colocavam os nomes nos servidores e alguns componentes aí que chamava Fedora. Pois bem, aí conta a história dele, surgimento, né, que foi em novembro de 2003. O projeto, ele se juntou à Red Hat. A Red Hat é a patrocinadora principal deles. Hoje, né, a pessoa fala que o Fedora seria um paralelo aí, o Fedora seria a versão teste do Red Hat, mas na verdade não, eles falam que não. Aqui nessa página fala que não, né? Que isso é um boato, um mito, né? Que é outro sistema. Fedora é Fedora, Red Hat é Red Hat. A questão é que o Red Hat utiliza alguns recursos que vão sendo
utilizados, vão sendo testados no Fedora, ele pega para ele, vai atualizando através das atualizações do Fedora, seria isso. Mas não é o mesmo sistema. Embora, né, usam o mesmo gerenciador de pacotes, tá? Os sistemas são bem semelhantes. Mas ele fala que não é o mesmo. Não é uma versão teste do Red Hat. Mas se for nesse prisma, é uma versão teste, porque já que o Fedora, o Red Hat pega todos os recursos, vai pegando os recursos do Fedora, os recursos que estão mais estáveis e tal, que estão funcionando melhores, seria a versão cobaia, né? A versão teste, mas enfim. Financiamento, conferências, tal, missão, desenvolvimento. É um sistema bem antigo e famoso, né? Quando eu fui conhecer Linux, o que eu ouvia falar era de Fedora. Acho que o primeiro sistema que eu peguei para instalar foi o Fedora, se não me engano. E, né, Debian, Ubuntu, acho que é bem famoso também, né? Só que embora mais velho, um pouco mais novo, né, na verdade. E aqui fala das versões, ó, Fedora Core. Fedora Core, não era Fedora Workstation. Então chamava-se Fedora Core. Aí foi até a 6. Depois aí, a partir da versão 7, ficou apenas Fedora. Mas ele trazia os codinomes. Aí até a versão 21, não, até a versão 20. Aí eles retiraram. Não colocaram mais os codinomes. Né? Então, ó, sempre com a interface gráfica do Gnome. Na Fedora 1, aqui ele não fala, ó, Linux e tal. Não fala a interface. Será que aqui ele nem tinha interface ainda? Pode ser, né? Então, mas ó, a partir aqui do Fedora 2, Gnome e KDE. Gnome e KDE, sempre as duas interfaces. Né? Depois passou apenas o Gnome, a partir do Fedora 21. Aqui a partir do 21, eu acho que houve alguma mudança nas políticas, né? Antes era KDE e Gnome, aqui apenas o Gnome, e a partir daqui também retiraram os codinomes. E é isso, eu estou usando aqui a Fedora versão 39, que foi lançada em novembro de 2023, e o suporte dele vai até novembro de 2024, novembro, dezembro. Olha, o Fedora, não dá pra dizer, eles falam que é um ano de suporte, um ano e um mês, 13 meses de suporte. Ó, o Fedora 37, que foi lançado em novembro de 2022, ele tem suporte ainda, até 16 de maio desse ano, tem mais 2 meses aí de suporte. Abril, maio, quase 2 meses de suporte. O Fedora 37, não, Fedora 37 até dezembro de 2023, tem até o final do ano ainda. Não, peraí, já foi. Não, já acabou o suporte dele. Acabou agora, recentemente. Mas ele tá como amarelo. Mas versão, quem tá em amarelo, versão mais antiga ainda mantida. Então tá recebendo suporte ainda. Até quando vai o suporte? Boa pergunta. Não sei. Aparentemente ele recebe suporte. E o Fedora 38 até maio de 2024. Seria isso aqui em cima? Fim do suporte. É isso mesmo. Então, aqui era para ter acabado, mas ele fala que ainda é mantida. Não sei se ainda recebe suporte. E a versão 38, essa sim, acaba agora em maio de 2024. Né? E a 40 vai ser lançada agora, 23 de abril, vai ser a versão oficial, e vai até 13 de maio. São 13 meses de suporte. 13 meses de suporte. Né? E a versão 41 que é a futura versão que vai sair. Ok. Então, sobre o sistema. Bom, aqui não tem muito o que falar, né? Pra quem conhece o Fedora, já sabe. Quem conhece a interface gráfica do KDE também já, né, sabe como é que funciona. O KDE, aqui a interface eu acredito que seja o KDE original, né, sem alterações. Tem alguma personalização aqui, tem o ícone aqui com o logotipo do Fedora e tal. Mas eu acredito que é o Fedora normal. Eu deixei uma imagem de instalação aqui do Fedora KDE. Só abri aqui para mostrar a questão que eu tive aqui na minha instalação, no meu hardware. Né? Só para que alguém tiver alguma dúvida, talvez tentando fazer isso resolva. Nem vou inicializar o sistema. É aqui, quando você vai dar boot no sistema, o que acontece? Eu estava dando boot por aqui, que seria a opção normal, padrão. Né? E aqui para fazer um teste na mídia, para ver se está tudo ok. E se clicando aqui, ele vai fazer um teste e já vai para a live. E aí depois tem esse troubleshooting, que aqui ele vai para um modo tipo modo de segurança, ele não vai utilizar alguns recursos de vídeo proprietário, ele vai usar uns drivers mais simples, seria isso, algo assim. E aí o que acontece?
Se tiver alguma incompatibilidade com algum driver, algum componente de hardware, no meu caso aqui, a placa de vídeo, eu penso que é. Então, ele vai inicializar. Então, para eu instalar na minha máquina aqui, eu inicializei por aqui, troubleshooting. O que acontece? Aqui ele não vai, eu vou dar um enter aqui, olha lá. Opa, aqui ó. Ele vai com os gráficos básicos. Não vai usar muitos recursos, por isso então ele não vai dar problema com a placa de vídeo. Se eu iniciar aqui, ele já vai direto para live, vai abrir aqui o KDE, né, no Fedora. Mas quando eu faço isso na minha máquina física, aqui nessa parte, antes dele inicializar, ele vai perguntar qual a resolução de tela que eu quero. Mas no VirtualBox ele não faz essa pergunta, né? Então beleza. Então nessa opção troubleshooting, vou desligar aqui, não precisa mais mostrar. Ela pode resolver o problema aí se não quiser instalar. Eu já vi várias pessoas aí, mas eu acho que é mais um problema com o notebook, né? Que não dá muita compatibilidade. Em alguns casos acaba nem resolvendo e não instala mesmo, de jeito nenhum. Então foi assim que eu instalei. Mas a questão é que toda vez que eu inicializo o sistema aqui, ele pergunta a resolução de tela que eu quero. Mas se eu não fizer nada, ele vai inicializar em questão de 5 segundos, 6 segundos. Ou se der Enter 2 vezes aqui, ele também inicializa. Mas ele fica perguntando isso, por causa que eu fiz a instalação através desse modo troubleshooting. No entanto, o driver NVIDIA, o driver proprietário, os programas, tudo ok. Consegui instalar, não tive problema nenhum em relação a essas coisas. Tá instalando aqui, estou usando, acho que é o Shorg, né? Mas tem o Island, não testei com o Island aqui. Não, acho que se eu fizer logout aqui, talvez o Island esteja disponível também. Mas olha, tá a resolução, tudo certinho aqui, ó. A versão do driver 550, mais atual, mais recente ainda que o Ubuntu utiliza. Então foi essa a questão aqui para instalar o sistema. Eu instalar o com o Gnome, no fim instalei com o KDE aqui e deu tudo certo também. Mas eu acredito que o Gnome, se eu fizer desse jeito, vai instalar também. Numa outra máquina que eu tenho, eu vou até instalar o Fedora 39 para fazer um teste, mas lá acho que não vai dar, nunca deu nunca deu esse tipo de problema para instalar o Fedora. Então vai da máquina para máquina. Então é isso. Interface gráfica funcionando tudo ok, sistema redondinho. Quando eu lembro logo que saiu o KDE com o Fedora, pensa num sistema bugado, logo que saiu o KDE 5. Quando o Fedora com o KDE 4 funcionava perfeito já, né? A interface estava madura, estava bem organizado. Mas quando mudou do KDE 4 para o KDE 5, o Fedora, tava feia a coisa. Mas isso daí não é só o Fedora, alguns outros sistemas também estavam bem bugado com o KDE 5. Eu acredito que com o KDE 6 já não vai acontecer isso, porque a diferença não é... Eu vi algumas imagens do KDE 6, acho que não vai dar tanta diferença, então não vai dar esse monte de problema. O KDE 4 para o KDE 5 deu uma diferença boa, né, da interface, mudou, eu acho que mudaram diversos componentes. Aqui, acho que do 5 para o 6 não vai ter uma mudança tão drástica, então o sistema, eu acredito que vai continuar funcionando bem com a interface. E o Fedora é isso, você instala, faz atualizações, aí você adiciona os repositórios, a RPM Fusion. Não lembro se, eu não sei o que eu abri aqui no sistema, faz umas 2 semanas, se foi o gerenciador de programas dele. Teve um lugar aqui que perguntou se eu queria ativar os repositórios de terceiros. Aí eu falei que sim. Mas não sei se acho que era driver NVIDIA, drivers proprietários. Mas no fim das contas, eu fui lá e instalei, fui no site da RPM Fusion e instalei também os repositórios. E a partir disso, só instalei os programas e tudo ok. As atualizações que tem no sistema, ele notifica através desse programa aqui, que é o Discover. E se você fizer a atualização por aqui, ó, atualizado, né? Se você fizer a atualização por aqui, ele depois vai pedir para você reiniciar a máquina. E aí, lá durante a inicialização, que nem o Windows, ele começa a instalar as atualizações. Mas eu acredito que não há necessidade. A questão é que por aqui ele vai atualizar tanto os pacotes RPM quanto os pacotes Flatpak e também alguns componentes aqui da interface gráfica que são atualizados somente através desse programa que é próprio do KDE. Tudo que for alguns recursos próprios do KDE são atualizados por esse programa aqui. Então talvez alguma coisa você tenha que atualizar por aqui. Tá? Mas se não quiser ficar reiniciando, só atualizar através do terminal, editar o comando. Os mesmos comandos
para quem já usou Fedora, é o DNF, né? E o Flatpak, já vem ativo também o Flatpak, FlatHub, tudo ok. É isso, só usar, o sistema é super tranquilo. Não, uma coisa que eu achei meio estranho aqui, o navegador, que ele tá, mas não sei se é o navegador, né? Se é problema do Fedora, ou Fedora com o navegador, ou só o navegador. Que ele tá, tem hora que ele dá umas travadas aqui, eu tenho que fechar, eu tô numa janela, eu quero clicar numa outra, ele trava. Aí eu tenho que fechar o navegador, abro de novo e ele volta ao normal. Outra coisa que acontece de vez em quando aqui, que eu configurei para inicializar esse equalizador junto com o sistema, né, mas estava normal. Aí nos últimos dias ele não está inicializando junto com o sistema. E aqui nas configurações eu vi aqui ele tá configurado, né, certinho. Aqui ó, nessa parte de configuração do sistema, aqui em inicialização e desligamento. Aqui ó, iniciar automaticamente, ele está aqui. Só se eu remover e adicionar novamente, talvez ele conserte, né? Tá dando um pequeno bug nessa parte. Aqui as configurações, impressora, só liguei minha impressora ao Wi-Fi aqui, já conectou, imprimi. Ah não, na verdade eu tive que instalar o CUPS, né? Pra quem não conhece aí, você acessa ele através do navegador, aí entra lá na parte de administração, adiciona a impressora. Tive que adicionar por lá. E aí, beleza, funcionou. É isso, então o gerenciador de programas dele que vem com o KDE, vem o Discover, né? Não sei se tem mais algum, mas vamos dar uma olhada rapidamente aqui, vamos dar uma olhada aqui nos programas que vieram. Antes disso, né? Voltando aqui na parte de configurações, aqui inicialização, parte de hardware, sistema, parte de tela, monitor, aqui ó, sobre o sistema. Fedora 39, KDE Plasma, é o KDE 5 ainda, que é a versão 5.27, entre outros componentes, o kernel 6.8, poxa, quase no kernel 7 já, e o hardware, etc. Tá? Eu teria um print aqui antes que eu me esqueça. E o consumo de memória? Esse aqui eu achei meio puxado, hein? Consumo de memória RAM aqui, olha. Depois, o primeiro print que eu tirei, esse aqui não é o primeiro, esse aqui eu tirei uns dias depois, eu acho. Foi dia 1º de abril, dia da mentira, né? Então, mas é verdade aqui, esse print é verdadeiro. Mas olha, então aqui ele mostra, né, Fedora. Ele tava com o kernel 6.7 aqui, já atualizou até o kernel já. Cadê o Fedora KDE, né? O Fedora 35. Tem um pernilongo aqui, que eu vou pegar ele já já. Ficando profissional em pegar pernilongo aí. Aí depois, número de pacotes, 2.576, 8 flatpaks, KDE Plasma, etc, etc. E aqui o consumo inicial de memória RAM, 1.791. Diminuiu um pouco aqui durante o uso. Não sei, fui instalando programas e tal, e fui usando, e ele diminuiu o consumo inicial. Logo que eu instalei os programas e tal, estava consumindo 2 gigas, 2 gigabytes de início. Mesmo assim, né, ganha do Windows aí, porque o Windows é 4 GB, 3 GB e pouco, depende, não sei, né? Acho que talvez o sistema tenha algum recurso que ele reconhece se o seu sistema tem bastante memória RAM, ele usa mais mesmo na inicialização. Deve ter né, alguma coisa, alguma programação que se ele percebe que tem bastante memória RAM, ele vai fazer o uso para, acho que facilitar, melhorar algumas coisas, né? O Windows parece que é assim. O meu tem um Windows 11, acho que o Windows 11 que eu estou utilizando para conhecer, e ele inicializa às vezes consumindo 4 GB de RAM, né? Mas se eu instalar esse mesmo sistema numa máquina que tenha menos memória RAM, ele usa menos, né? Com o Windows 10 é assim. Eu percebi que quando ele instala um sistema que tem 4 GB de RAM na máquina, ele vai utilizar menos para inicializar o sistema. Agora, se ele vê que tem mais, ele vai usar mais. É a percepção que eu tive. Enfim, então, é isso aqui. Vou mostrar alguns programas que vieram aqui. Então, na parte de desenvolvimento, parte de educação, escritório. Eu acho que tem alguns programas, tem o LibreOffice, o leitor de PDF. Muitos programas aqui são próprios da interface do KDE. O Kmail, Contact, Car Organizer, entre outros aqui. Gráficos, Ocular, Color Paint.
visualizador de imagens, internet ele vem com o Mozilla, então instalei o Brave, mais alguns outros programinhas aqui, pode ver que todos relativos ao KDE. A Steam instalei, ficou bom. Jogos, ele vem com alguns joguinhos, eu instalei o emulador e o Steam aqui. E sistema, centro de informações, alguns outros programas, o gerenciador de programas dele é o Discover, o gerenciador de pastas é o Dolphin, tá aqui, né? Tema padrão dele. Ok, mesma coisa de sempre. Será que vai melhorar algumas coisas aí no Dolphin? O Dolphin ele tem uns lances aí que parece que ele é um pouco mais lento do que dos outros gerenciadores de pastas. Tem uma outra coisa do Dolphin também que ele não reconhece meu leitor de DVD. Ele até mostra aqui, ó. Ele vai carregar, acho que ele vai carregar, mas ele na hora que eu vou tocar, não toca. Tá carregando? Tá carregando aqui. Então, né, tomara que melhore. Difícil pegar um sistema com o Dolphin que ele toque o CD. Já os outros gerenciadores de pasta, né, o Nautilus, por exemplo, o Nemo, toca normal. Tunar. Demora um tempão para reconhecer para ler aqui meu DVD. Sistema. Então, mais algumas ferramentas aqui. Fedora Writer, particionador, gerenciador de partições do KDE, o Gparted, console e tal, VirtualBox. O que é esse Warehouse? Gerenciador, tudo relaciona a Flatpak. Vou abrir ele aqui. Esse aqui que eu instalei. Esse aqui é um programa para gerenciar os programas Flatpak. Você pode remover eles por aqui, eu acho. Desativar atualizações e tal. Fazer algumas. É um programa que eu instalei à parte aí. É um Flatpak. Abrir a pasta de dados, enviar dados, desativar atualizações, gerir snapshots, reverter, copiar. Mas desinstalar não dá, né? Somente gerenciar aqui. Ou dar em algumas opções aqui. Reverter, será que seria isso para desinstalar? Não sei dizer. Mas tem algumas opções ali também que eu não mexi, né? Então tem esse programa. Vou abrir de novo aqui. O que é isso aqui? Tem mais umas opções aqui em cima. Não é a mesma, não. Aqui, deixa eu ver. Gerir. Instalar a partir do arquivo. Instalar, atualizar, atalhos sobre. Gerir repositórios. Não sei se dá para desinstalar. E aqui, o que é isso? Aqui é para selecionar. Tá, ó. Eu selecionei aqui. Aí se eu clicar aqui, eu mando para a lixeira. Não sei se. Bom, enfim. Só por curiosidade. Mas dá para desinstalar o Flatpak através do próprio Discover. E utilitários. Fed. O Fed é um programa do Fedora. Eu instalei e nem usei. Aqui, eu recomendo esse programa. Ele vem com alguns programas para facilitar aí, para instalar no sistema. Opera, vem bastante programa aqui. E no fim eu nem usei, mas eu recomendo. Aqui no canal acho que eu postei um vídeo como instalar o Fed. Agora que começou a ler meu DVD lá. Nossa, que demora. Quem tá com pressa aí já era. Bom, aqui alguns programas para desenvolvedores, driver. Tá um monte de coisa. Temas, ferramentas, utilidades. Você Fed. O que mais aqui? Find. E aqui por fim ajuda. É isso. Esse é o Fedora. Agora, clicando no botão direito do mouse aqui, configuração, área de trabalho, tem alguns papéis de parede. O que veio por padrão nele é esse aqui. Tem mais alguns outros que são antigos já, do KDE. Né? E é isso. Sistema bacana, rápido, gostoso de usar. Né? Recomendo aí. Acho que recomendo a versão 40 já, né? Já que tá. Já aproveita e pega a versão mais nova que vai sair agora, esse mês, né? Beleza? Então é isso. Uma excelente semana a todos nós. Fica na paz. Vamos nessa. Até uma próxima. Tchau, tchau.